Bom dia, oitavo ano. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana que agora está iniciando. Mas hoje vamos começar a trabalhar o capítulo 3 do nosso livro, que é Transformações Geométricas, Paralelismo e Perpendicularidade. Os objetivos que nós teremos, os conhecimentos que serão necessários para essa disciplina serão construções geométricas, onde vocês vão trabalhar com ângulos, criação de ângulos, identificação de ângulos, 90 graus, 60 graus, 45 e 30. E para isso vocês vão precisar de alguns instrumentos, esquadros, compassos, para estar fazendo isso, e as atividades propostas. Também vamos falar sobre mediatriz e bissetriz, como lugares geométricos, o que significa isso, o que representa uma mediatriz, uma bissetriz, e transformações geométricas, simetrias, que nós vamos perceber que existem 3 tipos de simetrias: simetria de translação, reflexão e rotação. Então, os objetivos do capítulo 3 são esses 3 que nós vamos alcançar aí até o final do estudo. Bom, hoje, na nossa agenda, nós teremos aí do dia 30 de março até o dia 31 de março, nós teremos 3 aulas de matemática, seguindo o nosso cronograma de aulas, E com isso, dessa data de 30 de março até 31 de março, vocês vão precisar desenvolver o capítulo 3 do livro SAS, das páginas 60 até a página 74, onde tem os conteúdos aí de circunferência e os seus elementos, a bissetrix de um ângulo, construção geométrica de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus, e a simetria e transformações geométricas e as posições relativas de duas retas em um plano. Também vamos introduzir o conceito de distância, tá? E dentro desse conteúdo da página 60 a 74, vocês vão estar desenvolvendo aí todas as atividades e, além disso, também as atividades do livro suplementar, com as páginas 47, 48 e 49, e o livro de lógica, as páginas 20, 21 e 22, tá bom? Então, nessas 3 aulas nós vamos estar estudando no livro SAS agora todas as páginas aí da 60 até a página 74. Vocês vão fazer todas essas atividades. E livro suplementar, página 47, 48 e 49, livro de lógica, página 20, 21 e 22. Então agora nós vamos começar o conteúdo do livro, A circunferência e os seus elementos. Vamos entender, o que seria de fato a circunferência. Bom, a circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo O desse plano. Então, esse ponto fixo O é o centro da circunferência. O que é a circunferência? É o círculo que direciona o ponto O completamente. Então, aqui, isso aqui é uma circunferência e o ponto O é o centro da circunferência. Dentro da circunferência, nós também temos o conceito de arco. O arco de uma circunferência é cada uma das duas partes em que a circunferência fica dividida por 2 seus pontos distintos. Então, observe aqui que eu tenho um arco de A a B, e um arco de A a B maior, um círculo maior, uma circunferência maior, e dentro de uma circunferência menor. Vamos entender aqui, o ponto zero é o centro da circunferência. Beleza. Os pontos distintos A e B, eles dividem a circunferência em 2 arcos, como nós falamos. Então, temos aqui um arco menor do ponto central A a B. Então, aqui nós temos um arco menor, que é destacado com a cor verde, e um arco maior de A a B, destacado aqui com a cor laranja. Então, os segmentos AO e BO, eles são os raios da circunferência e também dos arcos, determinados pelos pontos AB. Então, o segmento AO e o segmento BO, eles são entendidos como o raio aí da circunferência. Acompanhe agora na página 62 comigo. E aí vocês vão entender como é que vocês fazem uma circunferência, Como é que você traça essa circunferência. Então, galerinha, primeiro vocês vão precisar de um compasso. Um compasso vocês podem encontrar numa papelaria, tá? É muito tranquilo, qualquer papelaria você
Você pode estar adquirindo, comprando esse instrumento, que ele vai ser útil, né, na criação de circunferências, na definição de graus. Então eu recomendo que vocês façam a aquisição dessa ferramenta para as aulas desse capítulo 3. Então o compasso, né, ele é um instrumento voltado para criar circunferências. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Para criar uma circunferência simples, né, você tem que abrir o compasso com o raio desejado. No caso aqui, o raio seria 1,5 centímetros, medindo na régua, né? Você vai perceber que o compasso ele tem duas pontas. Uma ponta ela é sólida e a outra ponta ela tem um grafite, que é como se fosse um lápis, onde você vai fazer os riscos. Tá? Então, para fazer a circunferência, você tem que abrir o compasso dentro do raio desejado. Eu quero um compasso de raio de 5 centímetros. Então, você teria que medir na régua 5 centímetros daqui até aqui e fazer todo o círculo aqui em volta para criar essa circunferência. No caso aqui, nós temos um raio de 1,5 centímetros. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Abrir o compasso dentro do raio desejado, fixa a ponta em um ponto O. No caso, a ponta que fica no ponto O é a ponta que você não escreve. E você traça a circunferência com grafite, dando um giro completo. E aí você vai criar a circunferência, né, no compasso de um raio de 1,5 centímetros. Pessoal, agora vocês vão precisar fazer então uma atividade que está na página 63, que vai te instruir basicamente como criar, né, uma circunferência. Você pode acompanhar no seu livro SAS, na página 63. Então aqui tem algumas orientações para você estar fazendo aí a atividade envolvendo a circunferência. Tecnicamente vocês vão estar precisando de um compasso, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre bissetrix de um ângulo. O que seria bissetrix de um ângulo? Então olha só, na figura a seguir, nós temos aqui uma semi-reta O e E. A bissetrix ela vai fazer sempre uma ligação entre uma medida em que tem que haver uma igualdade nessa divisão. Então a bissetrix ela vai representar uma semi-reta que vai fazer uma divisão igual dentro de um grau estabelecido. Então vamos pegar o exemplo aqui. Na figura a seguir, a semi-reta OE, na parte do vértice O do ângulo AOB, ou seja, AOB, vocês vão observar que aqui temos um ângulo e o divide em dois ângulos congruentes. Então observa aqui que eu tenho a ligação AOB e a ligação de B OA. Então a semi-reta OE ela denomina-se a bissetrix do ângulo A ou B, de A ou B. Observa aqui que de A a E eu tenho uma referência de 30 graus e de E a B eu também tenho uma referência de 30 graus. No total nós temos 60 graus de ângulo aqui. Então a bissetrix ela referencia a divisão desse ângulo, onde de B a E eu tenho que ter 30 graus e de E a A eu também tenho que ter 30 graus. Então a bissetrix de um ângulo, a semi-reta contida no ângulo, com origem no seu vértice e que divide em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais, 30 graus aqui e 30 graus aqui. Então a bissetrix ela representa isso. Pessoal, então agora nós vamos fazer aí juntos as atividades da página 63 e 64 do livro, tá bom? Atividade 1 e 2, que são um pouquinho mais complexas para vocês aí fazer o cálculo para chegar nas bissetrix. Então acompanhem comigo aí no livro de vocês, na página 63 e na página 64. Então tem aqui a página 63. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar de forma mais facilitada. Então observe aqui, ó, na página 63 nós temos atividade 1, que fala aqui, ó, sendo o OP aqui a bissetrix do ângulo AOB, ou seja, AOB, observe que daqui de A a B nós temos um ângulo que precisa ser considerado.
Então determine o que se pede nos itens. Nesse caso aqui, ele pediu para calcular o valor de x. Então aqui observe que nós temos uma circunferência de um ângulo, onde nós precisamos calcular o valor de x para saber quanto que referencia a bissetrix aqui de PAB e de AP. Nesse caso, o que nós precisamos fazer? Resolver uma equaçãozinha simples. Nós temos a operação 3x menos 8 graus e aqui embaixo nós temos a operação 2x mais 12 graus. O que nós temos que fazer? Igualar as duas equações e resolver o valor de x. Nesse caso, 3x menos 8 graus é igual a 2x mais 12 graus. Então, como é que eu faço para resolver? O valor de x passa para um lado, os valores numéricos passam para o outro lado. Ficaria então 3x, o 2 ele está positivo, ele vem para cá negativo, 3x menos 2 ficaria x. X vai ser o quê? Daqui eu já tenho 12, o menos 8 está negativo, ele vai para o outro lado, fica positivo. Então 12 mais 8, 20. Então a bissetrix aqui do ângulo AOB referencia 20 graus. 20 graus de BAP e 20 graus de AAP, totalizando aí 40 graus. Então a resposta aí da bissetrix seria 20. Beleza, pessoal? Então agora vamos ver aqui atividade 2, página 64. Atividade é um pouquinho de complexa também, para a gente resolver, né? Então a letra B, ela pede para você calcular, né, a bissetrix também de AOB. Só que observa aqui, eu tenho uma equação aqui, x mais 30 graus. Aqui eu tenho uma outra equação, y menos 10 graus. Aqui eu tenho uma referência de 180 graus, ou seja, a metade de uma circunferência, ela mede 180 graus. A circunferência completa, o círculo completo, mede 360 graus. Já a metade referencia 180. Se a metade referencia 180, eu posso dizer que 1/4 do círculo representa 90 graus. Sabendo então que daqui até aqui eu tenho que descobrir a minha bissetrix e que daqui até aqui eu tenho 90 graus, posso dizer que eu tenho quase um ângulo de 90 graus, ou seja, falta pouco aqui para eu chegar a 90. E eu tenho que resolver basicamente a bissetrix aqui, das operações. Então o que eu tenho que fazer primeiramente? Inicialmente, eu tenho que resolver as equações. Eu tenho aí x mais 30 graus e eu tenho y menos 10 graus. O que eu tenho que fazer? X mais 30 graus igualando a y menos 10 graus. Resolvendo como uma equação simples, como que eu faço? Passo os valores de x e y para um lado e os valores representados de forma numérica para um outro lado. Então eu tenho aqui x e y, x fica aqui mesmo e o y vem para o lado de cá negativo, x menos y. O valor de 10 graus está negativo, nesse caso 30 está positivo. Como ele vai para o outro lado, ele também vai passar a ser negativo. Então ficaria menos 10 graus menos 30 graus, que dá aí o resultado de menos 40 graus. Então, primeiramente resolvemos aí as duas equações de x e y. E o que nós precisamos fazer agora? Precisamos considerar como soma toda a referência de 180 graus, né? Então aqui, ó, nessa referência aqui da metade do meu círculo, eu tenho 180 graus, que é isso que ele faz aqui. Então 2y, que é a parte que eu não sei do meu grau aqui, que eu não sei quanto que mede, eu sei que tudo isso aqui é 180. Eu sei que parte do que está aqui, né, da metade para cá, eu chego quase a 90, mas eu não chego a 90, porque para 90 tem que chegar aqui na metade, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Igualar toda a minha operação a 180 graus. Então, ó, 2y mais y menos 10 mais x mais 30 vai ser igual a 180. Fiz uma operação de igualdade. Aí como é que eu resolvo agora? Da mesma maneira, considero o y, as somas, considero as somas do x e as somas das referências de graus. O que eu faço? Coloco as letras, as incógnitas para um lado e os números para o outro lado. Como eu tenho 2y mais y,
2 mais 1 seria 3y. Como eu só tenho x aqui, então continua sendo x. 3y mais x vai ser igual... Agora eu tenho que passar os números para o lado de lá. Já tenho 180. Então, 180 mais 10, 190. Menos 30. 190 menos 30 vai dar 160 graus. Então, é o segundo passo para a gente descobrir aqui a referência de 2y, que nós não tínhamos a informação. Então, temos aqui menos 40 graus e temos 160 graus. Ok. Terceiro passo agora é fazer o quê? Pegar a minha expressão que eu tenho como resultado, x menos y, que resulta menos 40 graus, e pegar a minha segunda operação que deu como resultado, x mais 3y, que deu 160 graus. O que eu faço aqui? Como o valor de x menos y, que deu 40 graus, foi um valor negativo, eu multiplico tudo por menos 1, e tudo que é negativo passa a se tornar positivo, e tudo que é positivo passa a se tornar negativo. Então, multiplicando por menos 1, fica menos x mais y igual a 40. Em comparação com a minha equação de baixo, que eu cheguei no resultado aqui quando eu calculei o valor de 180 graus, o que eu fiz? Isola o x, porque como eu multipliquei por menos 1 aqui, ele ficou negativo e aqui ficou positivo. Então, menos com mais dá 0. Então, menos 1x com mais 1x vai dar 0. Então, o x foi resolvido, excluído. Sobrou o que? Y e 3y. O que preciso fazer agora? Somar. Como aqui era menos e multiplicou por menos 1, ficou positivo também. Então, 1y mais 3y resultou em 4y. E, como 40 também multiplicou por menos 1 e ficou positivo, então 40 mais 160, que resulta em 200. Então, 4y menos 200 graus, igual a 200 graus no caso, o que eu faço? Y vai ser igual a 200 dividido por 4, que vai dar 50 graus. Então, agora eu cheguei no valor de y, mas eu ainda não tenho o valor de x. Então, eu tenho que entender o quê? Que nessa especificação que eu tenho aqui, o que eu posso notar? Eu posso notar que o valor de y já me dá um total aí de 50 graus. Então, aqui, nessa especificação da metade, eu tenho 90. Como eu sei que, se você tiver um esquadro, vai ser melhor para você identificar. Mas se eu sei que eu já cheguei no valor de y referenciando aqui 50 graus, para x faltava apenas 10. Porque esse ângulo aqui, ele especifica para mim uma medida de 60 graus. Então agora eu tenho aqui a resposta de x e a resposta de y. Agora a gente precisa fazer o quê? Calcular a bissetrix de A até B. Como é que eu faço isso? Repito novamente as operações que eu tenho. X mais 30 graus, mais y menos 10 graus. E eu vou substituir o valor de x e o valor de y pelos valores que eu consegui chegar aqui como resultado. Então seria o que? X mais 30 mais y menos 10, que vai ser igual x vale 10 mais 30, y vale 50 menos 10. Então 10 mais 30, 40. 40 mais 50, 90. 90 menos 10, 80 graus. Então a resposta que nós temos aqui chega aí no valor de 80 graus. A bissetrix sendo aqui 40, 40. A metade dos ângulos aí. A número 2, ela também tem um cálculo de bissetrix dentro de um ângulo envolvendo aí uma trave de futebol, um goleiro no meio, no centro, Então vamos entender o problema aqui, Na figura ao lado, o ângulo formado entre o ponto na base esquerda da trave, a bola e o goleiro é representado por 2x mais y. Então aqui nós temos o goleiro no meio. Observa que tem uma pessoa que está batendo um pênalti. Temos aqui um ângulo que especifica o lado esquerdo da trave e um outro ângulo que especifica o lado direito da trave. Então ele fala que o ponto na base esquerda da trave, a bola e o goleiro é representado por 2x mais y. Então a parte esquerda ela é representada por 2x mais y. E aí ele fala que o ângulo formado entre o goleiro, a bola e o ponto na base direita é 3x menos 8. Então
o ângulo, o goleiro e a ponta esquerda, direita no caso, é 3x menos 8. E ele fala, qual é a medida do ângulo do gol? Então ele quer saber agora o ângulo do gol. Sabendo que a semi-reta que passa pela bola e pelo goleiro é a sua bissetriz. Então utilize a ilustração para anotar os pontos fornecidos. Primeiramente, o que nós vamos ter que fazer? Igualar as duas equações. Então temos aqui duas equações, 2x mais 2 graus e 3x menos 8 graus. Então vou igualar A com B, que seria o que? 2x mais 2 graus é igual a 3x menos 8 graus. Fazendo o cálculo de uma equação simples, que nós fazemos aqui, jogamos x para um lado e os números de graus para o outro lado. 2x, né, menos o 3x vai dar 1x, o valor de x. Menos 8, no caso, nós podemos fazer da seguinte forma para ficar tudo positivo, né? Ou para não precisar multiplicar tudo por menos 1. Nós colocamos os números de um lado e as variáveis incógnitas, operações de outro lado. Então seria aqui 2 mais 8 vai resultar 10. 3x menos 2x vai resultar x. Então x vai valendo aí 10 graus. E agora o que nós precisamos fazer? Somar as duas equações com o valor de x. Como a gente não tem y, só temos x, basta agora substituir os valores de x na equação, em uma soma. Então ficaria o que? 2x seria 2 vezes 10. 2x mais 2 seria 2 vezes 10 mais 2, que está aqui, mais 3x menos 8, que é 3 vezes 10, que é o valor de x, menos 8. E aí nós chegamos aqui também. Então 2 vezes 10 dá 20. 20 mais 2, 22 graus. 3 vezes 10 dá 30. Menos 8 também dá 22. 22 mais 22, chegamos aí a 44 graus. Então a resposta aqui refere-se a 44 graus. 22 de um lado e 22 do outro lado. Beleza, pessoal? Então aí essas são as atividades que já foram corrigidas com vocês, da página 63 e 64. E aí eu gostaria de falar com vocês também como é que que a gente pode fazer para construir a bissetriz de um ângulo com uma régua e um compasso. Então como é que vocês podem estar fazendo isso? Vocês podem estar observando que o compasso, né, ele é muito útil, tanto para criar circunferência como para descobrir bissetriz e ângulos, né? Então olha só, primeiramente o que você tem que fazer? Vai pegar o compasso, então você vai colocar o centro do compasso no vértice 0. Ponto de início aqui onde o compasso não risca. E uma abertura qualquer no compasso. Você vai fazer uma abertura aí do tamanho que você quer o círculo, né? Da circunferência. E aí você vai traçar um arco intersectando os lados do ângulo. Nessa interseção, vocês vão assinalar aí os pontos de A a B. Então você vai pegar o compasso dentro de uma reta, você vai colocar o ponto 0 aqui e vai traçar a circunferência de A a B, primeiramente. Isso aqui, pessoal, é para vocês calcularem a bissetriz de um ângulo, tá bom? Então observa que a bissetriz de um ângulo ela é como se fosse a metade do cálculo de um ângulo determinado, ou seja, tem que ser exatamente a metade de um lado e exatamente a metade de um outro lado. Então inicialmente você tem que fazer o que? Colocar um ponto 0 no compasso e traçar dois pontos da circunferência, que no caso aqui é A e B. Depois, o que você precisa fazer? Você vai pegar o compasso novamente, vai tirar do ponto 0 e vai colocar aqui no ponto A, que é onde tem aqui a ligação dos ângulos. Nós temos aqui uma ligação no ponto A e uma ligação no ponto B. Então o que você precisa fazer agora? Você vai lá no ponto A, coloca a ponta que não risca do compasso, e aí você vai pegar a mesma medida que tem aqui, vamos supor que foi 1,5 centímetros, tem que permanecer os 1,5 centímetros. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui agora para riscar um novo ângulo. Então você vai fazer aqui de A a C riscando um novo ângulo no compasso. A mesma coisa você vai fazer de B para C, riscando um novo ângulo no compasso. Por último, o que você faz agora para descobrir a bissetriz? Você pega uma régua do ponto 0, traçando o ponto que você identificou como um ponto C, entre os compassos aqui de A a C e de B a C. Então aqui no meio, basicamente, você vai traçar uma nova reta, uma semi-reta, que vai resultar aí
a bissetrix do ângulo. Então você vai perceber que a bissetrix ela vai referenciar a metade entre P e C e vai referenciar também a metade entre C e R. Então dessa forma vocês conseguem aí tracejar uma bissetrix e descobrir uma bissetrix, que é exatamente a metade dentro de um ângulo determinado. Então a bissetrix de 90 graus seria 45 de um lado e 45 de um outro. A bissetrix de 60 graus seria 30 de um lado, 30 do outro. De 40 graus seria 20 de um lado e 20 de outro. Então é exatamente a metade, né? Quer ver uma congruência. Então, página 64. Agora, gente, vocês vão aí trabalhar uma construção geométrica dos ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus. Então, nós vamos agora para a página 65 e página 66 do livro de vocês, livro SAS. Então, observa o seguinte: um dos instrumentos úteis, né, que vocês podem estar também fazendo a aquisição para construir aí essas referências de ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus é o esquadro. Então, quando vocês forem adquirir o compasso, sugiro também fazer a aquisição dos esquadros. Então, existem dois tipos de esquadros: o esquadro isósceles e o esquadro escaleno. Então, na papelaria também vocês vão encontrar esse instrumento. Então, qual é a diferença do esquadro isósceles e do esquadro escaleno? Os dois esquadros, eles sempre vão ter o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, ele sempre vai ser referenciado com esse pontinho aqui, porque ele pega basicamente 1/4 de um círculo. Então, referencia aí 90 graus. A metade de um círculo é 180, então um círculo completo é 360 graus, né? Então, os esquadros, eles vão ter 90 graus. Só que a diferença é que o esquadro isósceles, ele vai ter 90 graus e 45 graus apenas. Então, uma extremidade vai ser 90 graus e as outras duas vai fazer a referência de 45 graus. Já o esquadro escaleno, ele vai fazer uma referência para você de 90 graus e as outras duas extremidades vão especificar 60 graus e 30 graus. Então, basicamente, essa é a diferença. É interessante que vocês também tenham esses dois esquadros: o isósceles, o escaleno e o compasso. Então, pessoal, olha só. Na página 66 e página 67, nós temos mais atividades para vocês fazerem, né, criando aí esses ângulos, usando esses instrumentos, que é o escaleno e o esquadro, né? O esquadro isósceles e o escaleno. E aí eu vou fazer com vocês a atividade 1. Mas a atividade 2 e 3 é vocês mesmos que vão ter que elaborar e responder no livro, tá bom? Então vamos aqui na página 66, o livro SAS de vocês, página, deixa eu ver qual é a página, exatamente, essa página aqui, 66. Tá, a atividade 1, ela fala assim, ó: com o auxílio de um esquadro, construa os ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus. Então é simples, né? Basta que você pegue o esquadro que vocês adquiriram e aí vocês vão fazer o desenho. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Tanto o esquadro isósceles como o escaleno é possível fazer a criação desse ângulo. Basta que você desenhe, né, a especificação da reta pegando 1/4 de um círculo. Então aqui nós temos 90 graus. 60 graus. Basta pegar o esquadro escaleno, e aí você vai ter o desenho e vai fazer a referência do ângulo de 60 graus, que no caso está aqui. Mas e o ângulo de 45? Aí você vai precisar do esquadro isósceles. Você vai fazer o desenho também, e aqui nós temos a referência de 45 graus. Você poderia desenhar tanto assim, né, de cima para baixo. Aqui temos 45. Observe que o esquadro isósceles ele tem dois ângulos de 45. Ou você poderia também desenhar daqui para cá, referenciando esse ângulo como 45 graus. E o ângulo de 30 graus nós também só teremos no esquadro escaleno. Então vocês vão precisar do esquadro escaleno para fazer esse ângulo, referenciando aí os 30 graus. Beleza, pessoal? Então essa aí foi a primeira atividade que vocês corrigi junto com vocês. Agora vocês vão ter que resolver aí a atividade 2 e 3 da página 66 e 67, tratando os ângulos, tá, com essas ferramentas. Então na página 67 também fala da construção de ângulos com auxílio do compasso. Então a gente pode usar tanto o esquadro
para estar construindo esses ângulos aí de 90 graus, 60 graus, 45 ou 30 graus, ou o próprio compasso mesmo, para estar criando, né, um ângulo determinado. Observe aqui que nesse exemplo nós temos a criação de um ângulo de 90 graus, utilizando um compasso. O que nós fazemos para criar, né, esse ângulo de 90 graus? Primeiramente tem que traçar uma reta comum, aqui no exemplo de O a A. Então você vai riscar uma reta. Depois você vai pegar o compasso e vai fazer uma abertura e vai fixar a ponta seca no ponto zero. Então o seu compasso, você lembra aí que ele tem duas pontinhas, uma ponta sem riscar e a outra com risco. A ponta que é sem risco, você vai colocar no ponto central, que é o chamado ponto zero. E aí você vai traçar um arco de circunferência, pegando aí de O até A. No caso, riscando de O até A. Você vai pegar aqui um limite, vamos pegar aqui talvez 1 centímetro, 1,5 centímetro. Você vai pegar daqui e vai riscar para cá, pegando aí o valor de A até A, de O até A. E o seu prolongamento nos pontos P e Q. Então, beleza. Com a mesma abertura, você vai fixar a ponta seca em P e depois em Q. Então, você vai estar fazendo a mesma coisa aqui do ponto zero para cá, riscando para o lado de lá. Com isso, você vai conseguir fechar um ângulo aqui, né, usando o compasso. Observe o seguinte. Agora, o que você precisa fazer? Após direcionar de O aqui e de O a P com o seu compasso, você vai ter que traçar uma semi-reta. Uma semi-reta de O para um ponto para cima aqui no caso. E aí, você vai perceber o que? Dentro dessa ligação, o ângulo que vai ser formado, ele seria 1/4 de um círculo. Então, 1/4 de um círculo equivale a o ângulo aqui de 90 graus, que você acabou de criar. Direcionando os pontos, tem que estar certinho, tá, pessoal? Então, você vai fazer o compasso aí, vai pegar e vai abrir aqui o ponto zero, sem riscar, colocando aí 1 centímetro para baixo, meio centímetro, 1,5 centímetros, riscando para o ponto Q e riscando para o ponto P. Então, aqui você fecha um ângulo. Daqui desse centro para cima, você vai traçar uma reta novamente. E a reta, ela vai ligar aqui um ângulo de 90 graus, 1/4 de um círculo. Mas como é que eu faço então para criar um ângulo de 60 graus com o compasso? Então você vai fazer a mesma coisa, vamos lá, você vai pegar uma semi-reta de O até A, você vai riscar essa semi-reta, que vai ser um dos lados do triângulo de 60 graus aí, do ângulo de 60 graus. Depois, no compasso, você vai fazer uma abertura e vai fixar a ponta seca do compasso no ponto O. Então a ponta seca vai ficar no ponto O. Você vai agora traçar um arco de circunferência intersectando a semi-reta de O até A. Então você vai pegar aqui o ângulo, talvez aí um espaçamento de 1 centímetro, você vai colocar a ponta seca do compasso aqui e 1 centímetro, talvez chegando aqui no P. Chegando mais ou menos aqui 1 centímetro, 1,5 centímetro, meio centímetro. Você vai traçar a ponta que risca até aqui, dentro, em cima do ponto A. Então, com o mesmo raio, você vai fixar a ponta seca em P. Você vai fazer aqui agora a ponta seca. Então, você repara que você tem que manter a mesma medida, tá, pessoal? A mesma medida. Então, você vai riscar aqui, ó, ponta seca aqui, ponta que risca aqui. Faz o risco com o compasso. Ele vai traçar uma reta mais ou menos assim. Uma circunferência, né? Mais ou menos assim. Então agora você vai fazer o que? Tira o compasso, a ponta seca do ponto zero, do ponto O, e coloca a ponta seca no ponto P. E faz a direção para cima do compasso. E aqui você vai fazer o risco, intercedendo aqui, fazendo uma interseção entre os arcos. Então você vai perceber que a ligação do ponto que vai estar aqui, desse ponto até do ponto B até o ponto P, ele vai formar um novo ângulo, que é o ângulo de 60 graus. Então você vai traçar uma reta para cá para cima. Essa reta ela vai formar o ângulo de 60 graus. Certinho? Então nós vimos aí como vocês podem criar os ângulos de 90, de 60, de 35 graus, de 45 graus e 30 graus usando os esquadros, né? E também
fazendo aí a criação dos ângulos de 60 e 90 graus usando o compasso. Beleza, pessoal? Então comprem aí esses instrumentos na papelaria, que vão ser muito úteis. Agora a gente vai falar um pouquinho de simetrias e transformações geométricas. Então olha só, simetria ela tem a ver com uma situação de igualdade, né? Ela pega, por exemplo, um desenho em que há ali uma comparação de vários objetos em uma simetria, em uma mesma formação, vamos dizer assim. E basicamente a simetria ela tem 3 tratativas. A simetria ela pode ser de reflexão, de translação e de rotação. Nessas imagens aqui nós podemos até distinguir já alguns tipos de simetrias, referenciando o conceito de reflexão, translação e rotação. Mas o que será que seria aí uma simetria que inclui movimento de reflexão, de translação e de rotação? É o que nós vamos ver agora. Bom, a simetria de reflexão, na página 69, você pode acompanhar, ela tem a ver com um espelhamento. É como se você virasse a imagem e ela mantivesse ali o mesmo formato. Então observe aqui que eu tenho quase um losango, né? E eu tenho A, ligação de A a B, de B a C, de D, C a D e de D a E e de E a A novamente. Se eu virar esse quase losango para o outro lado, ele vai perder o formato? Não, ele mantém o mesmo formato, é como se fosse um espelhamento, né? Observa que agora que eu virei quase o losango, e eu pego aqui A, B, C, D, E e A. Agora eu tenho que ir começando para o lado direito. E aqui, no anterior, era começando para o lado esquerdo. Então, quando eu faço essa virada, essa reflexão da minha figura simétrica, ela mantém o mesmo formato. Então, quando você fala de reflexão, está relacionado a um espelhamento, né? É aquela em que pontos, objetos ou parte de objetos são imagens espelhadas um do outro em relação a uma reta. Então aí é um eixo de simetria voltado para a reflexão. Então, pessoal, você vai pegar aí agora a página 70 e vai fazer a atividade 1 do livro. Comparando aí, você vai criar aí algumas figuras simétricas, tá? Voltada para o conceito de reflexão. Mas também temos a simetria de translação. A simetria de translação, ela pega uma sequência. Ela tem que manter o mesmo objeto ali que está sendo considerado. Ele tem que... É como se ele estivesse fazendo um movimento, mas o movimento ele tem que ser contínuo e igual de todos os objetos. Observe aqui que nós temos 2 objetos que estão se deslocando da direita para a esquerda. E eles seguem o mesmo espaçamento, tanto de espaço entre um e o outro, como o espaço do próprio objeto dentro do desenho. Então eles seguem uma mesma sequência, tanto para direita, como para esquerda, como para baixo, ou como para cima. Então, vocês podem observar que o objeto ele segue o mesmo translado, o mesmo movimento, né? Então a simetria de translação é aquela em que a figura se desloca paralelamente a uma reta. Em um movimento de translação, todos os pontos da figura são deslocados em um mesmo sentido. Então é o que eu falei, eles seguem um mesmo direcionamento, os objetos, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então eles têm o mesmo espaçamento e o mesmo movimento. Essa aí é a simetria de translação, tem a ver com o movimento. Nós falamos aí da simetria de reflexão, que é o espelhamento. Vocês fizeram a atividade aí da página 70. E a simetria de translação, que tem a ver com o movimento. Agora você também vai fazer a atividade da página 70 e 71, tratando o conceito da simetria de translação. Tá bom? Por último, pessoal, nós temos aí a simetria de rotação. Você pode acompanhar na página 71. A simetria de rotação é aquela aí em que a figura ela gira em torno de um ponto fixo denominado centro de rotação. Então você pode observar que nós temos aqui um círculo. Tecnicamente, rotação tem a ver com você rodar um mesmo ponto dentro de uma circunferência, dentro de um círculo, tratando aí um mesmo sentido e uma mesma simetria. Você pode observar que nós temos aí 4 triângulos que mantêm um movimento rotativo, padronizado e simétrico também. Então nessa imagem aí tem 4 bandeiras presas em hastes de mesmo tamanho e com uma perpendicularidade entre elas. Ou seja, estão fazendo aqui um movimento de rotação
com uma mesma simetria e as figuras também mantêm aí o mesmo tamanho. Então, essa simetria ela é rotativa, de rotação. Beleza? Então, simetria de rotação, simetria de reflexão e simetria de translação. Aí, para finalizar o conceito da simetria, você tem que fazer também a atividade da página 71. Uma atividade aí que você vai precisar fazer o desenho especificando a simetria de rotação. Agora a gente vai falar um pouquinho das posições relativas de duas retas em um plano. Então, basicamente, nós vamos falar de alguns conceitos envolvendo aí as posições das retas. Então, olha só, primeiramente, na página 72, você pode acompanhar aí que uma reta ela pode ser paralela. Quando fala do conceito de paralelismo, significa que nós temos aí duas retas que elas não se juntam, que elas não se misturam, mas elas estão traçando o mesmo sentido, mas elas não se cruzam, né? As retas paralelas, elas são coplanares, elas não têm nenhum ponto em comum. Então representa dessa forma, R/S. Então, quando você coloca aqui R/S, você está indicando que as duas retas elas são paralelas, elas não têm pontos que se ligam. Nós também temos as retas chamadas coincidentes. Então, retas paralelas e retas coincidentes. As retas coincidentes, elas são iguais. É como se fosse uma reta em cima de outra reta. Eu desenho uma reta e aí eu vou lá na mesma reta, em cima dela, e faço um outro desenho. É como se fosse duas retas no mesmo lugar. Então, a reta, quando elas são coincidentes, elas estão traçadas, desenhadas no mesmo lugar. Então, a representação que seria R igual a S, ou seja, as duas retas são iguais, elas estão pontuadas no mesmo local. Temos também as chamadas retas concorrentes, isso aí está na página 72, tudo isso aí, tá, pessoal? Quando a reta é concorrente, né, elas têm um único ponto em comum. Então você pode observar que eu tenho uma reta R e uma reta S. Então há um cruzamento. Esse cruzamento aqui do ponto P inspeciona uma concorrência. Então a reta é chamada concorrente justamente por isso, porque há esse traço, esse ponto em comum aqui, essa ligação. Nós também temos uma definição das retas que podem ser perpendiculares e oblíquas. Então, como é que seria uma reta aí perpendicular? A reta perpendicular, elas precisam ser concorrentes e determinar quatro ângulos congruentes, ou seja, os quatro ângulos elas têm que ser iguais a 90 graus. Observe o seguinte, na perpendicularidade aqui, o que seria a perpendicularidade da reta? Inicialmente tem que haver uma concorrência, então vocês podem observar que há concorrência, ou seja, temos um ponto que liga as duas retas aí, RS, então são concorrentes. E nessa concorrência você pode observar que a divisão está exatamente no meio. O tracejado aqui, ele corta exatamente no meio das duas retas. Então os quatro pontos formam um ângulo de 90 graus. É como se eu tivesse um círculo e desse círculo, cada um quarto aqui especificado mede aí os 90 graus da minha circunferência. Então nesse caso, nós temos aí duas retas que são perpendiculares, porque elas têm um cruzamento, são concorrentes e determinam quatro ângulos de 90 graus. Beleza, pessoal? Que é chamado ângulo reto aí, né? Só que nós também temos as retas oblíquas. As retas oblíquas, elas também são concorrentes. Elas precisam ser concorrentes, ou seja, elas precisam ter um ponto de ligação entre elas. E nesse ponto de ligação, não há uma igualdade dos ângulos, dos quatro ângulos. Ou seja, pode dar um ângulo qualquer diferente de 90 graus. Pode ser 60, pode ser 45, pode ser 30, pode ser 20, 40. No caso aqui, você pode observar que o ângulo A, ele não chega nem a 90 graus e muito menos a 45, que é a metade, seria mais ou menos aqui, né? Não chega nem a 45 graus, mas há uma concorrência, então pode-se dizer que as duas retas elas são oblíquas. O ângulo B é a mesma forma, ele passa de 90 graus, né? Porque para fechar em 90 graus a gente chega num quarto da circunferência. Como ele passa de 90 graus, então no caso aqui é uma reta oblíqua. Então a diferença entre uma e outra é que a reta perpendicular, o ponto de ligação aqui é exatamente no meio, formando quatro ângulos de 90 graus.
Já na reta oblíqua, nós temos a concorrência, porém os ângulos eles são diferentes de 90 graus. Tudo bom? Certinho? Então olha só, retas perpendiculares com esquadros. Como é que a gente faz essas retas aí utilizando os esquadros? Tem como fazer também. Primeiro você pode fazer o que? Traçar uma reta N, que no caso aqui fazer esse risco, né? Traçando essa reta e fixando a borda de um esquadro embaixo dela. Então você pode pegar um esquadro aí e fazer aqui um tracejado, pegando a reta N. Depois você pode apoiar o outro esquadro por cima e formando aí um ângulo reto. Então aqui você fez um tracejado, você pegou o esquadro maior, e aqui em cima você coloca o outro esquadro e faz aí o desenho. Com isso você pode fechar um ângulo reto, um ângulo aí de 90 graus, né? Traçando aí a reta M, sendo ela perpendicular à reta N. E aqui no meio nós formamos um quarto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Agora vocês vão ter que fazer a atividade da página 73, atividade 1, atividade 2, atividade 3, tá? Que vai seguir os conceitos para vocês tratarem aí as retas quando são perpendiculares, quando são concorrentes, coincidentes, paralelas ou oblíquas, né? Para perpendiculares ou oblíquas. Então façam agora a atividade na página 73, atividade 1, 2 e 3. Na página 74 do livro de vocês, nós temos aí algumas propriedades que tratam as retas perpendiculares. Observa que a reta perpendicular, como nós falamos, elas têm que ser concorrentes e tem que haver uma ligação de ângulos de 90 graus, certo? Então olha só, existem três propriedades para tratar o conceito das retas perpendiculares. Então olha só, a primeira propriedade é a seguinte: se duas retas distintas R e S, nós temos aqui um paralelismo, né? Se elas são paralelas e se uma delas é perpendicular à reta T, ou seja, aqui ó, há uma perpendicularidade, então a outra também será perpendicular à reta T, ou seja, as duas serão perpendiculares à reta T. Então aqui nós temos dois ângulos de 90 graus. Nesse caso aqui a reta S é paralela, a reta S é paralela à reta R e perpendicular à reta T. Então a reta R também é perpendicular à reta T. A representação seria basicamente dessa forma, né? S paralelo a R e S perpendicular a T e R também perpendicular a T. Representação da notação aqui. A outra propriedade fala que se um ponto pertence a uma reta em um mesmo plano, existe uma e somente uma reta perpendicular à reta dada que passa por esse ponto. Observe que agora nós temos aqui duas retas, uma reta R, uma reta U. Há uma perpendicularidade, uma concorrência, e aqui nós temos um ponto que pertence a R. Então olha só, o ponto P, que está aqui exatamente no meio, pertence à reta R. E a reta U é a única perpendicular à reta R. Ou seja, ela é perpendicular, ela faz uma ligação. Mas o ponto P ele pertence a R. E aí, simbolicamente, como é que seria essa representação? P, que é o ponto aqui, pertence a R, a reta R. E P também pertence à reta U. Nesse caso, U é perpendicular a R. Então há essa perpendicularidade por meio do ponto que está aí exatamente nas duas extremidades da reta R e da reta U. A terceira propriedade fala que um ponto P externo a uma reta qualquer, existe uma e somente uma reta perpendicular à reta dada que passa por P. Observe uma diferença aqui agora. Nós temos aqui duas retas R, a reta U, só que nós temos um ponto P que só está ligado à reta U e ele não está ligado à reta R. Só que olha só, o ponto P é externo à reta R, ou seja, ele está fora da reta, ele está na reta U. E a reta U é a única reta perpendicular à reta R, ou seja, a reta U ela é perpendicular, é a única reta perpendicular. Ou seja, forma aqui um ponto de encontro para formalizar o ângulo de 90 graus. Então é a única perpendicular à reta R que passa por P, ou seja, o ponto P está ligado na reta U. Então, simbolicamente, o que nós podemos definir aqui? O ponto P, ele não pertence a R.
O ponto P, ele pertence a U. Nesse caso, U é perpendicular a R. Então, são as três propriedades das retas perpendiculares que nós devemos considerar. Tá bom, pessoal? Na página 74. O próximo conceito que nós vamos introduzir, continuar nas próximas aulas, é o conceito de distância. Então, a distância, ela pode ser medida numa distância entre dois pontos. Na página 74, você pode acompanhar. A distância entre dois pontos, nós vamos ter aí uma reta. Então, dados dois pontos A e B nessa reta, denomina-se a distância entre A e B. Então, você pega aqui basicamente a distância é o que? A distância que pode ser calculada no espaço geométrico entre A e B, seguindo aí a medida desse segmento. Então, a distância entre dois pontos basicamente vai ser o que? Representado dessa forma: D, A, B igual a B. Distância de A a B, com um tracejado aqui em cima. Aqui tem uma nota, né? Se os pontos A e B são coincidentes, então a distância entre A e B é nula. Vocês lembram o que significa coincidente? Quando nós falamos das retas, nós temos as retas paralelas, coincidentes, né? O que seria uma reta coincidente? É quando uma reta ela é desenhada em cima de outra reta. E aí ele fala, se tem os pontos A e B nessa reta coincidente, ou seja, se nessa reta aqui o ponto A fosse aqui e o ponto B também fosse em cima do A, então não teria distância nenhuma, porque os dois estão no mesmo ponto. Então aqui nós temos o A e temos o B. Observe que há uma distância. Nesse caso aqui a distância seria o quê? A distância de A até B. Só que se houvesse uma coincidência, ou seja, aqui eu tenho um ponto A. Se eu tivesse um ponto B aqui em cima também, ou seja, A aqui e B aqui, essa distância seria nula, ou seja, igual a zero. Não tem distância nenhuma, os dois estão no mesmo ponto, os dois estão no mesmo lugar. Essa referência que está sendo falada e considerada. Nós também temos a distância de um ponto a uma reta. Observa aqui que nós temos a reta R e um ponto que está aí sendo distanciado da reta. Então, sendo um ponto P externo à reta, ou seja, está fora da ligação da reta, a distância do ponto P à reta vai indicar o que? Distância do ponto, vírgula, à reta, que é dada pela medida do segmento de reta perpendicular a R com extremidades em P e em ponto Q, pertencente a R. Então, a distância vai ser o que? D, distanciamento aqui, distância do ponto, vírgula, até a reta. Então, a representação da referência. Agora, pessoal, eu preciso que vocês também façam as atividades da página 74, só a atividade 1, né, na verdade, para cumprir esse conceito inicial de distanciamento também, seguindo aí esses pontos, tá? São atividades bem simples, bem tranquilas para vocês acompanharem, desenvolverem, tá? Com o nosso cronograma aí, das aulas de segunda e terça-feira, nós temos aí 30 a 31 de março, né? Nós temos 3 aulas. Então eu sugiro a vocês a assistirem lá na plataforma SAS o vídeo que fala do capítulo 3, tá? Lá na SAS TV. Assistam o vídeo que é muito interessante, vocês vão pegar também alguns conceitos legais. Façam a aquisição dos instrumentos, tá? Das ferramentas na papelaria, se assim puderem. O compasso, os esquadros, tá? Façam a aquisição dessas ferramentas para vocês conseguirem aí desenhar as atividades. Façam as atividades do livro SAS da página 60 até a página 74, que é basicamente a aula de hoje que nós acompanhamos aí, desde a página 60 até a 74. E aí eu sugiro vocês também, como atividades extras, fazer aí as atividades da página suplementar 47, 48, 49 e as atividades de lógica da página 20, 21 e 22. Depois eu vou disponibilizar para vocês o gabarito das questões aqui das atividades suplementares e das atividades de lógica. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos para vocês agora, que vocês possam conseguir fazer as atividades, entender, tá? E nós vamos estar verificando o cumprimento sucessivamente. Tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Abraço.